Olá, sejam bem-vindos, alunos do ensino médio, a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é ciclo trigonométrico. Então, separe aí folhas para anotações, lápis, borracha, caneta para você participar das nossas atividades. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos do ensino médio, que sempre participam da nossa aula. Não esqueçam que essa aula é um pouco diferente, ela é uma aula gravada. Então, você pode pausar o seu vídeo sempre que achar necessário. Então, se você quiser rever uma explicação, volta no vídeo, reveja, aperta play novamente. E se quiser parar para ver também um PPT, por exemplo, e anotar alguma coisa, também pode parar. E não esqueça de apertar o play novamente, certo? Vamos começar? Vamos, professora Inês? Vamos sim. Bom, então, primeira coisa, vamos falar do ciclo trigonométrico. Quando nós falamos em ciclo trigonométrico, nós estamos falando de uma circunferência cujo raio mede uma unidade. Aí você fala, mas qual unidade? Qualquer uma. 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, 1 quilômetro, não importa, mede 1. Além disso, nós temos que saber que o ciclo trigonométrico, ele gira no sentido anti-horário. Exatamente, anti-horário, ao contrário. Observe, nós temos aqui o zero, aí chegamos no 90 graus, 180 graus, 270 graus e a volta completa 360 graus. Temos também esses valores em radianos. 0 graus é igual a 0 radianos, 90 graus, π sobre 2 radianos, 180 graus, π radianos, 270 graus, 3π sobre 2 radianos, 360 graus, 2π radianos. E uma outra coisa importante para a gente lembrar é que esse ciclo trigonométrico é dividido em 4 quadrantes. Então, nós temos entre 0 e 90 graus o primeiro quadrante, entre 90 e 180 o segundo quadrante, entre 180 graus e 270 o terceiro quadrante e entre 270 graus e 360 o quarto quadrante. Tranquilo até aqui? Beleza? Muito bem. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Vamos agora ver os ângulos notáveis e seus correspondentes. Bom, ângulo notável são 3 ângulos importantíssimos que estão no primeiro quadrante. É o ângulo de 30 graus, o de 45 e o de 60 graus. Observem que eu coloquei em cores diferentes para você ver os seus correspondentes. Chamei a N de ângulo notável e coloquei a expressão do cálculo do seu correspondente nos outros 3 quadrantes. Segundo quadrante, 180 graus menos o ângulo notável. Terceiro quadrante, 180 graus mais o ângulo notável. E quarto quadrante, 360 graus menos o ângulo notável. Vamos então ver como a gente faz? Vamos pensar primeiro no ângulo de 30 graus? Observe que a linha tracejada é em verde. Então, se eu tenho 30 graus no primeiro quadrante, eu posso fazer a conta. 180 menos 30, chego em 150 graus no segundo quadrante. Vou pensar no terceiro. Então, vou fazer 180 graus mais 30 e vou chegar em 210 graus. E no quarto quadrante, vou pensar em 360 graus menos 30 graus e vamos chegar em 330 graus. Aí você pode falar, professor, isso dá sempre certo? Sim, isso dá sempre certo. E vale também para os radianos. É verdade, observe só. 30 graus são π sobre 6 radianos. Então, se eu pensar que 180 graus no segundo quadrante é π, eu tenho que fazer π menos π sobre 6.
igual os denominadores, quer dizer, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por 6. 6π menos π, 5π sobre 6. Então, dá certo. Sim, vai dar certo em todos os quadrantes e com todos os ângulos notáveis. Então, lembrando, ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus no primeiro quadrante. Em radianos, 30 graus, π sobre 6, 45 graus, π sobre 4 e 60 graus, π sobre 3 radianos. Tranquilos até aqui? Então, vamos ver como a gente calcula os valores do seno. Isso mesmo. Observem aqui. Vamos primeiro fazer um exemplo? Então, encontre o ângulo correspondente a 30 graus no terceiro quadrante, em graus e em radianos. Então, espera aí um pouco. Terceiro quadrante, eu tenho que fazer a continha, 180, mais o ângulo notável? Isso mesmo. Vamos ver quanto é que dá? O meu ângulo notável é o 30 graus. Então, 180 mais 30 graus, eu vou ter 210 graus. Perfeito. Agora, eu quero fazer a continha em radianos. Muito bem. Então, eu sei que 180 graus é π radianos. E sei que 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Foi aquela continha que eu comecei a fazer lá? É essa mesma. Então, observe. Aqui embaixo nós temos o denominador 1. Quero transformar em 6. Se eu quero transformar em 6, você concorda que eu tenho que multiplicar por 6 em cima e embaixo? 6 vezes π, 6π. 6 vezes 1, 6. Mais π sobre 6. Isso mesmo. 6π mais π, 7π sobre 6 radianos. Então, no terceiro quadrante, o 30 graus equivale a 210 graus e 7π sobre 6 radianos. Vou te mostrar no ciclo trigonométrico. Aqui, terceiro quadrante, 210 graus e 7π sobre 6. Tudo bem? Então, observem agora a resolução deste primeiro exemplo. Agora sim, vamos para o seno? Quando nós falamos na função seno, no ciclo trigonométrico, nós estamos falando nesse eixo vertical. Eu até coloquei ele em vermelho para você, tá vendo? E nós temos várias coisas importantes para lembrar do seno. Primeiro, os seus sinais. Observe que eu coloquei mais, menos, menos. Porque o seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes e negativo no terceiro e quarto quadrantes. Então, essa primeira tela está mostrando o seno de 30 graus e dos seus correspondentes. Então, eu tenho 30 graus e 150 graus, com o seno valendo meio positivo, e o 210 graus e o 330 graus, com o seno valendo meio negativo. Tudo bem até aqui? Vamos ver, então, o seno de 45 graus. Então, 45 graus, eu tenho raiz de 2 sobre 2 para o 45 graus e para o 135, que é primeiro e segundo quadrantes positivos. E vou ter o seno menos raiz de 2 sobre 2 para 225 graus e 325 graus, porque estão no terceiro e quarto quadrantes. Tranquilo até aqui? Só falta um ângulo notável. Qual que é mesmo? Opa, 60 graus, isso mesmo. Então, observem o valor do seno para os 60 graus. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 2 para 60 graus e 120 graus,
primeiro e segundo quadrantes, positivos. E vou ter o valor menos raiz de 3 sobre 2 para 240 graus e 300 graus, terceiro e quarto quadrantes. Tranquilo até aqui? Vamos ver um resumo disso tudo que eu falei? Então, olha lá. Seno de 0 é 0, seno de 30, meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, seno de 90, 1, seno de 180, 0, seno de 270, menos 1 e seno de 360, 0. Só lembrando, então, tem um ciclo trigonométrico, aqui está a função seno. Este meu ciclo trigonométrico tem raio valendo 1. Então, para 0 graus, 360 graus e 180 graus, a projeção em cima da linha do seno é no 0. Para 90 graus, tem o tamanho do raio, que é 1 positivo, e para 270 graus, tem o tamanho do raio, só que negativo. Beleza até aqui? Ótimo! Então, vamos fazer uma atividade, um exemplo 2? Encontre o valor do seno de 240 graus. Muito bem, 240 graus está no terceiro quadrante. Por quê? Porque está entre 180 graus e 270 graus. No terceiro quadrante, a continha que nós fazemos é 180 mais o ângulo notável, que vai dar, no caso, o nosso 240. Então, vamos encontrar este ângulo notável. Vou pegar o 180 e passar subtraindo. Ah, essa tá fácil, hein, gente? Vai dar 60 graus. Perfeito. Então, eu tenho que lembrar que o seno de 60 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Só que acontece que 240 graus está no terceiro quadrante. E seno no terceiro quadrante é negativo. Portanto, seno de 240 graus é igual a menos o seno de 60 graus, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui a resolução da atividade para vocês. É o exemplo 2. Vamos para o cosseno? Isso mesmo. Qual a diferença do seno para o cosseno? A diferença é que o cosseno está no eixo horizontal. Então, observem o cosseno de 30 graus. Coloquei uma linha em vermelho, coloquei novamente as continhas, e agora você vai falar, professor, eu já vi esses valores, raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Com certeza, porque nós sabemos que o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Isso mesmo. Só que aqui nós temos cosseno positivo no primeiro e quarto quadrantes e cosseno negativo no segundo e terceiro. Observe agora o 45 graus. Raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus. O que muda é que cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrantes e negativo no segundo e terceiro. E o cosseno de 60. Seno de 30 graus é igual a cosseno de 60. Observem o valor, meio e menos meio. De novo, cosseno positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e terceiro. Então, um resuminho para você. Agora, vamos lembrar no ciclo trigonométrico. O cosseno é esta linha. Então, nós temos o raio valendo 1,
Portanto, 0 graus, 360 graus, nós temos o cosseno valendo 1. Os 180 graus, nós temos o cosseno valendo menos 1. 90 graus e 270 graus, a projeção é exatamente em cima do zero. E 30 graus, raiz de 3 sobre 2, 45, raiz de 2 sobre 2 e 60 graus, meio. E agora, professora Roberta? Tem um exemplo do cosseno, professora Inês. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Cosseno de 150 graus. 150 graus está no segundo quadrante, porque ele está entre 90 graus e 180 graus. No segundo quadrante, a nossa continha é 180 menos o ângulo notável, que tem que dar os 150. Muito bem, portanto, o nosso ângulo notável vai ser os 180 graus menos os 150. Isso significa que equivale a 30 graus no primeiro quadrante. Muito bem, cosseno de 30 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Mas, no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Portanto, cosseno de 150 graus é igual a menos cosseno de 30 graus, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui a resolução do exemplo 3 para vocês. E agora, professora Roberta? Agora sim, agora nós vamos para o momento da atividade. A professora Inês vai ler 3 atividades com vocês. Prestem atenção, pausem o vídeo, depois resolvam as 3 atividades e dê play novamente para poder ver a resolução com a professora Inês. Vamos para a leitura? Vamos sim. Muito bem. Então, nós temos aqui atividade 1. Encontre o ângulo correspondente a 60 graus no quarto quadrante, em graus e em radianos. Lembrando que no quarto quadrante eu tenho 360 menos o ângulo notável, ok? Vamos lá. Atividade 2. Encontre o valor de seno de 120 graus. Segundo quadrante, qual é a continha? 180 menos o ângulo notável, certo? Muito bem. E a nossa última atividade? Atividade 3. Encontre o valor do cosseno de 325 graus. Quarto quadrante, qual que é a mesma continha? 360 menos o ângulo notável. Isso mesmo. E agora, professora Roberta? Agora é o momento de você pausar o seu vídeo, resolver as 3 atividades e depois você vai dar o play para poder ver a resolução. Então, por favor, o slide da resolução na tela para os alunos. Voltamos. E aí, você conseguiu resolver essas 3 atividades? Achou fácil? Achou difícil? Se atrapalhou em alguma ou conseguiu resolver todas? Bom, vamos descobrir agora com a resolução com a professora Inês. Ok, então vamos lá. Na nossa primeira atividade, a gente queria o ângulo correspondente a 60 graus no quarto quadrante. Opa! Portanto, o que eu vou ter? No quarto quadrante, a nossa continha 360 menos 60. Encontramos 300 graus. Então, eu vou utilizar em radianos. 360 graus é 2π e 60 graus, π sobre 3. Muito bem. Lembra, aqui nós multiplicamos por 3 em cima e embaixo. Então, eu vou ter 6π menos π, 5π sobre 3 radianos. Acertaram? Que bom! Parabéns! Então, atividade 2. Encontre o valor de seno de 120 graus. 120 graus está no segundo quadrante, o seno é positivo. Efetuamos a continha, 180 menos o ângulo notável, e descobrimos que ele é correspondente a 60 graus. Portanto, raiz de 3 sobre 2. Acertou também? Parabéns! Então, agora vamos para a nossa última atividade.
Encontre o cosseno de 325 graus. Essa está no quarto quadrante. Sabemos que lá o cosseno é positivo. A nossa continha, 360 menos o ângulo notável, encontramos que é correspondente a 45. Portanto, raiz de 2 sobre 2 positivo. Acertou tudo? Parabéns! Certo, professora Roberta? Certo, isso mesmo. Se não acertou, não tem problema, refaça, treine de novo, procure seu professor para maiores esclarecimentos e reveja nossa aula no repositório ou no YouTube. E até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau!